Doutor, eu só estava falando aí sobre a gente só voltando um pouco e isso me fez lembrar de uma situação que eu vi na rua e eu parei, infelizmente eu parei e fui, chamei a atenção, né? Eu passei uma moça grávida, com uma barriga já bem, parece que a gestação dela já estava bem adiantada e ela estava em companhia do marido e ela fumando, né? Então ela estava fumando na rua, no centro de São Gonçalo. Aí eu me virei, parei assim, falei com ela, olha, você está investindo numa doença para o seu filho, porque ele pode nascer com um problema de alergia, porque toda essa fumaça que você está ingerindo aí, que você está trocando com o ambiente ingerindo, isso vai para o organismo dele e ele vai ser uma pessoa alérgica. Aí eu citei o exemplo dos meus dois filhos, porque a minha mulher também, a minha ex-mulher, também fumou durante a gravidez. E aí hoje os dois meninos têm problemas alérgicos. Um deles, inclusive, tem essa saudação do alérgico, né? Que é coçar o nariz. Certo. Então, eu sempre eu paro porque a gente precisa chamar atenção. Isso é extremamente importante para a saúde das pessoas. Né? Não, as palavras suas são muito sábias porque você empiricamente você percebeu uma realidade que é chancelada pela comunidade científica. Inclusive, a questão do tabagismo é algo tão grave que a mãe que fuma, isso não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos que mostram essa situação. A mãe que fuma aumenta em muitas vezes a chance da criança nascer com asma, com bronquite asmática ou com doenças alérgicas importantes, mas principalmente as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, DPOC. Tá? E o mais importante de tudo isso é que parece que o cigarro, como outras substâncias também, mas o cigarro principalmente, ele modula o material genético do paciente, ele ativa os genes que causam alergia e você acaba passando essa informação de ativação do gene para o seu descendente. E o seu descendente também para o descendente dele. Ou seja, você fumando, você vai estar aumentando o risco do seu filho ter uma alergia, do seu filho ter uma asma, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e também o seu neto, mesmo o seu filho não fumando. Entendeu? Porque é o chamado fenômeno da epigenética. Hoje é uma área muito importante na área de medicina, da genética médica, aonde a influência do material que recobre o seu material genético, modulando o seu material genético, ativando ou desativando genes. Ele pode ativar genes bons, pode desativar genes bons, ele pode ativar genes ruins e pode desativar genes ruins. O contrário também acontece. Ou seja, se você vive num ambiente adequado, se você vive num ambiente saudável, você consequentemente acaba não ativando genes ruins. E você acaba passando essa informação de não ativação desses genes ruins para os seus descendentes. Então, a sua prole, por assim dizer, a sua descendência, ela vai ser uma descendência saudável. Por que o processo alérgico está aumentando assim em caráter exponencial, de forma assustadora? Porque você tem esse componente genético envolvido e também a transferência dessa informação ruim para os descendentes. Então, o crescimento não é aritmético, o crescimento acaba sendo exponencial. Eu vou também comentar um caso que não tem nada a ver com alergia, mas eu acho interessante. Judeus vítimas do Holocausto. Agora a gente está passando essa guerra na Ucrânia, eu acho que vale a pena a gente comentar isso, até porque a Ucrânia ela é um símbolo de resistência judaica e também um símbolo de assassinato, né, de judeus. Né? Mas eu falo dos judeus, por assim dizer, porque houve a oportunidade de se documentar isso, mas outras etnias também que passaram, como os Tutsi na África, né, os Hutu contra os Tutsi, os próprios armênios contra os turcos, né, e os nossos escravos aqui também no Brasil também. Então, tudo isso influencia. Então, quando eu falo de judeu, é porque isso foi criado
por cientistas judeus mostrando esse perfil. Mas todos nós devemos entender que todas as etnias e todos os grupos que sofreram perseguição podem apresentar esse mesmo problema que eu vou falar aqui. Judeus que, de certa forma, passaram pelo Holocausto, passaram pelos campos de concentração, eles tinham um aumento de um hormônio chamado cortisol, maior do que aquelas pessoas que não passaram. Então, se você pega um judeu que passou no campo de concentração e um judeu que morava nos Estados Unidos, que não passou por esses horrores, o judeu do campo de concentração tinha esse aumento desse hormônio de uma quantidade maior. E, com o passar do tempo, foram se estudando os descendentes desses sobreviventes e comparando com os descendentes daqueles americanos, e viu-se que os descendentes dos sobreviventes, apesar de não terem passado nenhum tipo de influência negativa, terem vivido num ambiente adequado, num ambiente saudável, com tudo, eles tinham problemas psiquiátricos com uma frequência muito maior do que os descendentes de judeus que moravam nos Estados Unidos. Ou seja, sofriam mais de depressão, sofriam mais de ansiedade, sofriam mais de esquizofrenia, sofriam mais de vários tipos de problemas. Você vê a importância que nós temos das nossas gerações, né, do legado que nós vamos deixar, do legado que nós vamos deixar. A gente, quando cuida do nosso corpo, a gente não cuida só para a gente. A gente cuida também para os nossos descendentes. Então, isso também se aplica na alergia. Você tem que cuidar do seu corpo. Porque você cuidando do seu corpo, você vai ter uma família saudável, né? Então, esse é o recado que eu tenho para dar, que eu acho muito interessante e que você, empiricamente, sem ter esse conhecimento técnico, né? Não sei do que você é formado, a sua área de formação, mas se tem esse conhecimento técnico, acredito que não seja da saúde, você, de certa forma, captou isso muito bem. Isso é uma experiência pessoal, né? Porque eu convivi, eu vi isso, né? Eu sou jornalista, minha formação é de jornalismo, mas eu convivi isso, eu vi isso. Então, a experiência pessoal, né? Da minha ex-mulher e que passou para os meus filhos. Então, hoje um dos meus filhos tem 32 anos, o outro tem 35. O que tem 35 hoje vive num país frio, que é a Polônia, né? Então, ele tem esse problema de alérgico e eu atribuo muito pela indisciplina da mãe dele de ter fumado durante o período de gravidez, né? Durante a gravidez. E certamente isso acontece muito no Brasil. Mães que não percebem a gravidade desse problema.